Fala pessoal, professor Luiz da RL Curso Preparatório. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que é questão certa aí nos concursos da VUNESP, aí, na parte de língua portuguesa, que é a colocação pronominal. Eu vou passar as principais regrinhas, tá? Conteúdo bem básico, bem simples, que já será suficiente para resolver questões aí de colocação pronominal. Inclusive com correção de 3 questões recentes aí aplicadas pela VUNESP. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, o que é a colocação pronominal? A colocação pronominal, ela indica a posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Então, isso eu preciso saber, senão eu não consigo resolver questões de colocação pronominal. Eu vou olhar a questão e vou ficar perdido, não vou saber o que eu estou procurando. Então, eu tenho que saber que a colocação pronominal, ela indica a posição desses pronomes, ó. O me, o te, se, nos, vos, o, a, os, as, o lê e o lês em relação ao verbo, tá? E essa posição, ela pode ocorrer de 3 maneiras, de 3 formas. Esses pronomes podem vir antes do verbo, que é a próclise. Eles podem vir no meio do verbo, que é a mesóclise, ou eles podem vir após o verbo, que é a ênclise. E aqui eu vou trazer para vocês umas regrinhas bem básicas de cada um desses casos, tá? Começando pela próclise. Quando utilizar a próclise? Quando a oração tiver palavras atrativas, ou seja, que atraem o pronome pessoal oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu trouxe os principais casos de uso de próclise. Existem vários outros, mas apenas com esses vocês conseguirão resolver questões de colocação pronominal. E quais são as palavras atrativas aqui, ó? Primeiro caso, palavras que expressam negação, tá? Todas as palavras que expressam negação vão atrair o pronome para antes do verbo. Meus pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos, os advérbios e as locuções adverbiais, as conjunções subordinativas e os verbos no gerúndio precedidos da preposição em. Quais são os verbos no gerúndio? O gerúndio é aquela forma com terminação NDO, tá? Só relembrando, ó, gerúndio, verbos terminados em NDO. Então, toda vez que eu tenho verbo terminado em gerúndio e esse verbo ele é precedido aqui da preposição em, eu também vou utilizar a próclise. Então, apenas com o conhecimento dessas regrinhas básicas aqui, já será suficiente aí para resolver questões, tá? Agora vamos para a mesóclise. A mesóclise, ela tem uma única regra, tá, de uso da mesóclise. Então, qual que é? Quando tivermos verbos conjugados no futuro do presente. O que é o futuro do presente? São aquelas terminações, ó, em irá, rei, ourão, tá? Essas terminações são os verbos conjugados no futuro do presente. Ou também, eu utilizo a mesóclise quando eu tenho verbos terminados no futuro do pretérito, que são as terminações ria ou riam, tá? Então, esse é o caso do uso da mesóclise. Meu pronome fica no meio do verbo. Olha um exemplo aqui
de uma frase com o meu verbo orgulhar conjugado no futuro do presente, ó, orgulharei, ó, terminação rei. Como que fica aqui nesse caso? Ó? Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Ó. Percebam que o meu verbo, ou melhor, o meu pronome, ficou no meio do verbo orgulhar. Por quê? Porque aqui ele foi conjugado no futuro do presente, tá? Agora cabe aqui uma observação. É uma coisa que pode acontecer aí numa questão, que é o conflito de regras. Caso houver conflito de regras, ou seja, no mesmo caso, caber aí a aplicação de mais de uma regra no emprego do pronome, o que vai prevalecer é o uso da próclise. Observem aqui a mesma frase com o verbo orgulhar, só que dessa vez com a presença de uma palavra negativa. Só lembrando que palavras atrativas atraem a próclise, dá o pronome para antes do verbo. Então aqui, ó, não me orgulharei dos meus alunos. Então aqui, ó, o meu pronome pessoal oblíquo átono ficou antes do verbo, mesmo esse verbo sendo conjugado no futuro do presente com terminação rei. Pela regra geral, uso da mesóclise, esse verbo aqui, ele teria que ficar com o pronome no meio dele, tá? Orgulhar-me-ei. Mas como aqui eu tenho uma palavra atrativa, que é aqui a minha palavra negativa não, que atrai a próclise, eu tenho um conflito de regras. E nesse conflito prevalece o uso da próclise. Beleza? Agora vamos para a ênclise. Quando o meu pronome pessoal fica depois do verbo. E aqui eu trouxe 4 regrinhas somente para entendermos aqui o caso de aplicação de ênclise. E a primeira delas, nas orações iniciadas por verbos. Então, toda vez que eu tenho um verbo no início da frase, no início da oração, eu vou utilizar a ênclise. Por quê? Porque eu não posso iniciar frase com pronome pessoal oblíquo átono. Obrigatoriamente, tenho que usar a ênclise. Com verbo no infinitivo impessoal, depois da vírgula, toda vez que eu tenho aí uma pausa com o emprego da vírgula, na sequência eu vou sempre utilizar a ênclise, tá? E com verbos no gerúndio não precedidos da preposição em. Lá nas regrinhas da próclise, eu tenho isso aqui também, mas lá é com verbos no gerúndio precedido de preposição em. Eu utilizo a próclise. Agora, quando eu tenho o verbo no gerúndio não precedido de preposição em, eu vou utilizar a ênclise. E agora, para finalizar, vou passar um caso de colocação pronominal com as locuções verbais, que a VUNESP ama isso aqui. Sempre está presente nas provas de colocação pronominal, alternativas com locuções verbais. Tá? O que é locução verbal? Só relembrando, a locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos com o sentido morfológico de apenas um. Mas nas questões de concurso, o que a gente observa é locução verbal com junção de 2 verbos apenas. Tá? Por isso eu vou trazer aqui só com 2 verbos. Tá? E o primeiro verbo da locução é o verbo auxiliar, e o segundo verbo é o verbo principal. Tá? Quando o verbo principal da locução, que é o segundo verbo, ele estiver no particípio, com terminação em particípio, e qual que é essa terminação? É aquela terminação em ado ou ido, que é o meu particípio regular. Eu tenho também particípios irregulares, com outras terminações, tá? Mas o mais comum aqui nas provas, com locução verbal, é a terminação em particípio regular, com a terminação ado ou ido. Toda vez que isso acontecer, o meu pronome, ele poderá estar antes
ou no meio da locução, mas nunca depois da locução verbal, tá? Então, anotem isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Então, ó, colocação pronominal com locução verbal terminada em particípio, o meu pronome pode ficar antes ou no meio da locução, mas nunca no final. Beleza? E agora eu vou trazer para vocês 3 questões recentes aí da banca Vunesp de colocação pronominal. E só aplicando essas regrinhas básicas aí que a gente acabou de ver, já será suficiente para resolver essas questões. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à norma padrão de colocação pronominal. Aí aqui na alternativa A, se engana quem pensa que a internet é terra sem lei. Ó. Aqui, ó, eu nem preciso continuar lendo essa alternativa. Por quê? Porque eu já identifiquei aqui, ó, no início da minha frase, ó, meu pronome pessoal oblíquo átono e o meu verbo. Na colocação pronominal, a gente trabalha essa relação do pronome pessoal oblíquo átono e o verbo. Então, quando eu tiver uma questão de colocação pronominal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é já fazer um diagnóstico e identificar onde estão meus pronomes e os meus verbos, para aí sim eu verificar se ele tem caso aí de atração, se esse pronome vai ficar antes do verbo, se vai ficar no meio ou se vai ficar depois. Porque se eu não souber isso daí, não ter esse conhecimento básico, eu vou ver uma questão dessa daqui e vou ficar perdido, não vou saber o que eu estou procurando. Então, aqui na alternativa a gente já elimina ela. Por quê? Eu não começo frase com o pronome pessoal oblíquo átono, tá? Lembram lá que um dos casos de ênclise, nas frases iniciadas por verbo, eu uso ênclise. Então, aqui, ó, o meu pronome teria que ficar depois do meu verbo. Engana-se quem pensa que a internet é terra sem lei. Então, a gente elimina aqui a alternativa A. Na B, a sociedade não surpreende-se com o fato. Ó, já vou ganhar tempo, ó. Já vou parar aqui também, ó. Por quê? Porque eu já identifiquei o meu pronome, ó, o pronome pessoal, oblíquo átono, e o meu verbo. E aqui ele ficou depois do verbo. Mas olhem o que eu tenho aqui antes, ó, do meu verbo, ó. Palavra negativa, tá? Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Então, o meu pronome teria que ficar aqui, ó, antes do verbo surpreender. A sociedade não se surpreende com o fato. Então, eu já ganho tempo aqui, ó. No comecinho aqui da alternativa, eu já faço a análise e já elimino também. E na C, parte importante da responsabilidade sobre as mensagens, evidentemente, se estende às plataformas, que podem e devem agir mais. Ó. Aqui, ó, já identifiquei onde está meu pronome, ó, o meu verbo. E aqui, o meu pronome ficou antes do verbo, caso de próclise. E eu tenho alguma palavra que atrai esse pronome para justificar a próclise nesse caso? Eu tenho. Olha aqui, o evidentemente, que é um advérbio. Tá? E os advérbios e as locuções adverbiais atraem esse pronome para antes do verbo. Então, aqui, o emprego dele como próclise está ok. Então, eu já encontrei a minha alternativa correta, que é a alternativa C. Agora, vamos ver os erros da alternativa D e a E? Vamos lá. Por mais que promovam-se aperfeiçoamentos, opa, já vamos parar por aqui, ó. Por quê? Já localizei aqui o meu pronome, o meu verbo, e aqui ele ficou depois do verbo. Mas olha o que eu tenho aqui, ó, antes do verbo, ó. Pronome relativo.
E os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos atraem o pronome pessoal para antes do verbo. Então, esse se aqui teria que ficar aqui antes do verbo, por mais que se promovam aperfeiçoamentos. Então, já identifiquei o erro aqui da alternativa D. E na alternativa E, a covardia e a barbárie dos recentes ataques a escolas no país jogaram luz sobre a violência que tem propagado-se na internet. Olha aqui o que eu tenho aqui nesse caso. Ó, já identifiquei aqui o meu pronome, tá aqui depois. O que eu tenho aqui? Ó? Uma locução verbal. Tá? Foi a última coisa que nós falamos lá nas regrinhas. Ó. Locução verbal, junção de dois verbos. Ó. Tem o verbo ter aqui, ó, meu primeiro verbo, é o verbo auxiliar. E eu tenho o verbo propagar, que é meu verbo principal aqui na locução. E qual que é a terminação do meu verbo principal? Ó? Terminação em particípio, ó. Ado. Lembrem lá que eu falei? Ado e ido, particípio. Toda vez que eu tenho a locução verbal com terminação no particípio, o meu pronome, ele vai ficar antes, ele pode ficar antes ou no meio da locução, mas nunca no final da locução. Tá? Então, o se aqui nesse caso, ele poderia estar aqui, ó, no meio da locução, tem se propagado, ou aqui no início da locução, que se tem propagado. Mas olhem o que eu tenho aqui também, ó, nesse caso, ó, pronome relativo que, tá? Que é caso de atração de próclise. Embora aqui o meu pronome possa ficar antes ou no meio, mas como eu tenho aqui uma palavra atrativa, aqui, obrigatoriamente, o meu ser tem que ficar antes da locução, tá? Mas nunca no final, como está aqui na alternativa. Beleza? Mais uma questão. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Vamos lá para a alternativa A. Libertou-se. Opa, já tenho aqui, ó, o meu verbo e o meu pronome aqui logo no início da frase. E aqui ele está como ênclise. Beleza, ó. A frase iniciada por verbo, tá? Eu uso ênclise, porque eu não posso iniciar frase com meu pronome pessoal oblíquo átono. Então, por enquanto, essa alternativa está ok. Mas vamos ler ela toda. Libertou-se com a rocha partida o espírito da raposa, o qual está vagando pelo Japão. Beleza, é a única análise dessa alternativa. Então, ela já é o nosso gabarito, tá? Já é a alternativa correta. Vamos verificar as outras. Na B. Nos últimos dias, muitas pessoas têm preocupado-se. Opa, vamos parar por aqui já. Ó. Olha aqui, novamente eu tenho uma locução verbal, ó, verbo ter, ó, verbo auxiliar, mais o meu verbo preocupar aqui, que é meu verbo principal. E qual que é a terminação aqui do meu verbo principal? Ó? Novamente aqui, ó, particípio, ó, terminação em ado. Então, toda vez que eu tenho uma locução verbal terminada em particípio, o meu pronome pode ficar no meio ou no início da locução, mas nunca no final da locução. Então, nesse caso, o meu ser teria que ficar aqui, ó. Tem se preocupado ou no início aqui, ó. Se tem preocupado, porque aqui eu não tenho nada que atraia. Então, ele poderia ficar nas duas posições, menos no final. Na alternativa C, de acordo com a lenda, se a pedra se choseque se quebrasse, o espírito da raposa libertaria-se. Olha aqui, ó. O meu pronome bem no finalzinho aqui da frase, usado aqui como
ênclise, né, no final. E o que eu tenho aqui, ó? Um verbo conjugado no futuro do pretérito, ó, com terminação aqui, iria. Lembram que verbos terminados em iria ou iriam, futuro do pretérito, é caso de aplicação da mesóclise. Então, esse pronome aqui teria que ficar no meio do verbo e não no final. Libertar-se-ia seria o correto. Na alternativa D, o espírito da raposa, que já aproximou-se de líderes japoneses, já vamos parando por aqui, ó. Por quê? Já identifiquei aqui o meu pronome, o meu verbo, e ele está depois do verbo. Mas olha o que eu tenho aqui, ó. O que é a palavra já? Um advérbio de tempo. E os advérbios atraem o meu pronome pessoal oblíquo átono para antes do verbo, que já se aproximou. E na E, em Naso, muitos turistas diariamente dirigem-se às montanhas vulcânicas. Ó, já identifiquei o meu pronome, o meu verbo, e ele está depois aqui, ó. Eu tenho palavra atrativa? Tenho, ó. Novamente aqui eu tenho o advérbio, ó, diariamente. Então, esse advérbio, ele atrai o meu pronome para antes do verbo, próclise, e não ênclise, como está aqui na alternativa. Então, vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Na alternativa A, claro que se sentem mal as mães de filhos com fome. Ó, já identifiquei o meu pronome, o meu verbo, e aqui o meu pronome está antes do verbo. Justifica essa posição? Sim, porque ó, aqui eu tenho uma palavra atrativa, o pronome relativo que atrai esse pronome aqui para antes do verbo. Então aqui ele está ok. Já encontrei nosso gabarito. Ó. Na B, o favelado, quando vê-se com fome, recorre ao lixo. Ó, identifiquei o meu pronome, o meu verbo, e aqui ele está como ênclise. Mas olha o que eu tenho aqui, ó. Tem o advérbio aqui quando, tá? Advérbio atrai esse pronome para antes do verbo. Quando se vê com fome. Na C, tendo suicidado-se a pobre mulher, o que fazer? Tá aqui meu pronome. E aqui eu tenho de novo, ó. Falei que a VUNESP gosta muito de locução verbal, ó. Eu tenho uma locução verbal, junção de dois verbos aqui, ó. O verbo auxiliar aqui, ó, que é o verbo ter, e o verbo aqui suicidar é o meu verbo principal. E qual que é a terminação aqui do meu verbo principal, ó? Novamente aqui, ó, terminação em ado, particípio. Então, quando eu tenho locução verbal terminada em particípio, onde pode ficar o meu pronome? Pode ficar antes ou no meio da locução, mas nunca no final. Não se esqueçam dessa regrinha. Então, aqui, ó, ele poderia ficar no meio ou no início. Mas eu posso iniciar a frase com pronome pessoal oblíquo átono? Não posso. Então, aqui, o meu ser ficaria no meio da locução. Tendo-se suicidado a pobre mulher, o que fazer? E na alternativa D, eu agora questiono-me se ela foi ao serviço social. Então, identifiquei o meu pronome, está aqui o meu verbo, e aqui ele está como ênclise, depois do verbo. Mas observem o que eu tenho aqui, ó. Palavra agora é um advérbio de tempo, e os advérbios atraem o pronome para antes do verbo. Então,
o meu pronome me teria que ficar aqui, ó, antes do verbo. Eu agora me questiono. E na E, me vi nervosa com a notícia da mulher que morreu. Aqui, ó, fica fácil, ó, já elimino aqui de cara, ó, porque eu não posso começar frase com pronome pessoal oblíquo átomo. Então, aqui, ó, o meu verbo, frase iniciada com verbo, eu uso ênclise, tá? Então, aqui, ó, vi-me nervosa com a notícia da mulher que morreu. Beleza, pessoal? Então, um conhecimento bem básico, tá? Que vai ajudar demais aí na resolução de questões de colocação pronominal da VUNESP, tá? Espero ter ajudado. Se gostaram aí, deixem um like para fortalecer o canal e a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima.